Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Desperta, Tu que Dormes, baseada ali nas 10 virgens e baseado na Bíblia toda e também no momento que estão vivendo. Aqui no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 3, vamos entender um negócio aqui interessante demais, que os discípulos de Jesus fazem uma pergunta para ele, quando seria o fim do mundo? Essa seria a pergunta que eles estão fazendo aqui. Mas nós vamos daqui a pouco no livro de Marcos e vamos entender um pouco mais. Tá bom? Aqui no livro de Mateus, capítulo 24, verso 3, diz assim, ó, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos e em particular lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Aqui eram os discípulos de Jesus, aqueles que seguiam Jesus, que estavam junto com ele. Então essa mensagem ela foi dada em particular, quer dizer, em segredo, não foi espalhada, não estava ali uma multidão de pessoas, estava apenas os seus discípulos. Que discípulo era esse que estavam junto com eles, junto com Jesus? Vamos ler em Marcos, capítulo 12, capítulo 13, verso 3. Diz assim, olha, no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João, André perguntaram-lhe em particular, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverá que sinal haverá quando todos eles estiverem se cumprindo. Então Jesus passou-lhe a lhes dizer, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus então começa a dizer ali então para seus discípulos, as pessoas que seguiam ele, os amigos dele, aqueles que estavam junto com ele. Olha aí para quem é direcionado essa resposta que os discípulos fizeram a Jesus. Então ele está mostrando que sinal haveria da sua vinda para os discípulos dele. E você vai continuar lendo e ele vai dizer que haveria fome, terremotos, pandemias, coisas terríveis iam acontecer. E eu fiz aqui uma notazinha para a gente entender um pouquinho do que está se passando pelo mundo. Tá? Aqui eu notei durante essa semana vendaval em Minas, tá? Alagamento em Cuiabá, Balneário Camboriú também está no fundo, furacão, olha, o furacão Newton, né, muito falado, está fazendo aí grandes estragos ainda, tsunami na Califórnia, temporal no Rio Grande do Sul, terremoto no Chile, chega até os reflexos deles em São Paulo, enchente na Malásia, terremoto na África, terremoto na África, terremoto em Portugal. Pensa um negócio desse. Uma coisa em seguida da outra acontecendo. Tá? Guardei aqui a minha colinha. Tem muitas coisas que a gente tem que estudar, que a gente precisa entender do que está se passando antes da volta de Jesus. Agora, eu quero te mostrar por que essas coisas também estariam acontecendo. Tem dois motivos aí. Jesus mostrando o que estaria acontecendo. Mas por que ele mostra o que estaria acontecendo? Ele quer mostrar para nós como estariam vivendo as pessoas para que isso pudesse acontecer. Isso não está acontecendo por acaso? Isso está acontecendo por culpa do homem? E nós vamos ler no livro de Isaías, capítulo 24, e vamos entender por que foi direcionada aos discípulos. Por que foi direcionada aos discípulos? Os discípulos eram aqueles que estavam junto com Jesus, que guardavam os mandamentos de Jesus, que obedeciam a sua palavra. Então, um outro tipo de pessoa, mas outras pessoas que não obedecem à sua palavra, que não guardam os seus mandamentos, essas coisas estariam acontecendo justamente por causa da desobediência daqueles que transgridem os mandamentos de Deus. Isso mesmo. Por isso que foi direcionada para eles.
Dizer, por causa de vocês, isso não vai acontecer. Porque vocês obedecem a minha palavra. Mas essas coisas vão acontecer porque tem umas outras pessoas que desobedecem a minha palavra. Era isso que ele estava tentando mostrar para os seus discípulos. E eles entenderam. E ele ainda diz assim, olha, virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Não são vocês. São outros que desobedecem a minha palavra, que pisam nos meus mandamentos, que pisam na minha verdade e usam a Bíblia para enganar as pessoas. Isso Jesus estava tentando mostrar para eles. Por isso eu quero levar você agora no livro de Isaías, capítulo 24. Olha, Isaías 24, lemos Mateus 24 e vamos aí ler agora Mateus 24, verso 4. Olha o que diz para nós. Vamos ler a partir do verso 3. A terra será de toda devastada, totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu essas palavras. Agora olha o que diz no verso 4. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enlanquece os mais altos dos povos da terra. O mundo enfraquece e se murcha. Agora, por que tudo isso? Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Quem enfraquece a terra? Os seus moradores. Mas olha o motivo. Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. De quem é a culpa? Dessas tempestades, desses furacões, dessa violência, da maldade espalhada pelo mundo, tá? De terremotos, de tempestade, de enchente, de furacão Newton. De quem é a culpa de tudo isso? Algumas pessoas dizem que não, porque Jesus, antes de vir, ele ia mandar isso. Negativo. Ele mostra para nós o que estaria acontecendo e mostra para os seus discípulos que obedeciam a sua palavra. Então, o que ele está tentando mostrar é isso aqui. Olha. Vocês obedecem a minha palavra, porque vocês me obedecem, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer, porque as pessoas estão transgredindo a minha palavra. O resultado de transgredir a palavra, de transgredir os mandamentos, vai dar nisso aqui: guerra, fome, destruição, terremoto, enchente, tá? Furacão, violência. E esse é o resultado das pessoas transgredirem a minha palavra, inclusive os meus mandamentos. Por isso que ele deixa claro para nós, dizendo assim, olha, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Então os moradores da terra que transgridem a lei de Deus é que estão contaminando o planeta e essas coisas estão acontecendo. Ficou mais claro agora? Eu espero que sim. Então, se você não conhece os mandamentos de Deus, as minhas leis, transgride as minhas leis, viola os estatutos e quebra uma aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, porque as pessoas estão transgredindo a minha santa lei, inclusive os meus mandamentos, inclusive o mandamento do sábado. Ficou mais claro? Agora ficou bem fácil da gente entender. Jesus então está mostrando o que para nós? No tema passado, desperta tu que dormes. E falamos também das 10 virgens, não foi? As 10 virgens representando ali a igreja dele que estaria no tempo do fim. Agora, vamos juntar tudo isso. Tempestade, é isso? Enchente, terremoto, essas coisas que estão acontecendo, para despertar o povo, a igreja, para a volta de Jesus. Por quê? Porque tem muita gente transgredindo os seus mandamentos, a sua santa lei, e porque essas pessoas estão transgredindo, essas coisas todas estão acontecendo para despertar eu e você que o povo está transgredindo, mas Jesus não quer que eles sejam destruídos,
E Ele chama eu e você para levar essa verdade para eles. Olha que Jesus maravilhoso. Jesus está querendo dizer para mim e para você. Querendo não, Ele está falando para mim e para você. Como Ele falou para os discípulos. Falou para os discípulos o quê? Agora vão e preguem o Evangelho. Vão e preguem a minha palavra. Ensine a minha palavra de maneira verdadeira, como está aqui na palavra. Como eu estou falando para vocês. Ensine eles a guardar o sábado. Ensine eles a obedecer os meus mandamentos. Que eles obedecendo os meus mandamentos, eles serão salvos. Não porque guardam os mandamentos, mas porque eles estão sendo fiéis a mim. E eu protejo ele e eu guardo eles. Quando vier a destruição, eles estarão debaixo da minha proteção. É isso que Jesus está mostrando hoje para mim e para você. Então, o que Ele nos pede, vá e pregue o meu Evangelho. Que Jesus te abençoe, que Jesus te ajude, Jesus esteja no teu coração, que essa mensagem tenha espaço no seu coração e que você compartilhe essa mensagem com seus amigos, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que o maior número de pessoas possa ouvir essa mensagem. Amém? Eu quero orar com você e pedir que você assista o nosso próximo tema. Não perca o outro tema dessa série Desperta, Tu que Dormes. Pai querido, pedimos as Tuas bênçãos sobre os nossos amigos, sobre os nossos irmãos, sobre todas essas pessoas que estão assistindo essa mensagem agora, que Teu Espírito Santo esteja entrando no coração de cada uma delas, gravando na mente e no coração de cada uma delas o Teu desejo, a Tua vontade, para que a gente desperte e sejamos salvos por Ti. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que Jesus te abençoe e nos encontramos no nosso próximo vídeo. Tá bom?